Aí na sensibilidade de entrada você desliga o automático e muda o bagulho de rolagem. Ah, eu sou burro. Aham. Obrigado, pô. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Burro de De Palão, mano. Palaão. Palão é Peraí, foda. deixa eu adicionar uma nota pra ficar mais fácil depois na edição. Mas Peraí que a também Natália daria. tá morrendo aqui. Não entendi. Ah, Você não tá ouvindo a Natália tossindo que estou. nem um cachorro idoso? Por favor, morra em silêncio. Que maldade, meu. Burro de Balão, temporada 1, episódio 3. Repete pra mim, é pra cortar o quê? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou o Eric, tô lendo a Bíblia pela primeira vez, vocês já sabem disso provavelmente. E ao meu lado está. Eu sou o William, eu estudo a Bíblia faz algum tempo, informalmente, às vezes formalmente. E a gente está aqui hoje para continuar a nossa saga de ler a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, como você preferir. A gente chegou na última parte que a gente leu, a gente chegou até o dilúvio. A gente deu uma paradinha com drops para falar sobre o filme Noé de 2014. Brabo. E hoje a gente continua então, né? Vamos lá de Gênesis 12 a Gênesis 17. Todo aquele ciclo de Abraão. Aliás, o início do ciclo de Abraão. O chamado do menino, o chamado do senhor Abrão. Eu acho que de início o importante seria fazer aqui uma árvore genealógica, talvez. A gente tinha falado anteriormente que é sempre em três. Então a gente tem Adão, que é criado por Deus. Adão tem três filhos, né? Caim, Abel e Seth. Seth tem uma longa linhagem. Quando a gente chega em Noé, ele é um da linhagem de Seth. Seth tem três filhos, né? Que é Shem, Ham e Japheth. E aí, desses três, a gente tem a continuação da linhagem de Sem, ou Shem. A gente vai ter a chegada até em Taré. E aí, de Taré, a gente também vai ter três filhos. E aí, de um deles, Abrão, é que a gente vai continuar a história. Então, tem essa recorrência desse tema dos três filhos, né? Um escolhido, Certo. no caso de Adão, criado por Deus, e que tem três filhos. E aí, continua, então, a história das tribos hebraicas. Hoje a gente vai ter o Taré, ou Terá. Ele vai ter três filhos. Pera. Você jogou um negócio que é interessante. Terá seria equivalente a Terã? Não sei. Tudo Você bem. fala o lugar? É, exato. Tará é uma Eu pessoa, né? acho que não, mas vamos pensar. Taré é uma pessoa. Vamos ver qual que é a raiz Beleza. etimológica. Vem do persa. Terã vem do persa terom. Ah, então. Significa lugar quente Legal. ou Show lugar de frio. bola. Então, beleza, né? Ele tem três filhos: Abrão, Nacor e Arã. Arã morre ali, ainda antes deles saírem da cidade inicial deles, que aqui pode ser dois lugares diferentes, isso é interessante falar, mas vamos com o que está diretamente no texto, que é Ur, que eles chamam de Ur dos Caldeus, né? Caldeus. Uhum. Que é como se eu fosse falar sobre uma tribo, sei lá, sobre a tribo dos Tupis e falasse, essa tribo mora lá em São Paulo. Quando ela existia, não se chamava São Paulo, mas como a população atual vai conhecer como o nome de São Paulo, a gente fala São Paulo. Na época de Abraão, a cidade de Ur não seria dos caldeus. Os caldeus é um povo que vai invadir a região muito depois. Mas para as pessoas que estão lendo a Bíblia na época que foi escrito isso entenderem, aí eles usam esse termo, né? Ur dos caldeus. Perfeito. Inclusive, para vocês lembrarem que eu sou professor de história, Ur é uma das cidades-estado lá da Suméria, né? A gente vai ter Uruk, diversas Uru. cidades, inclusive Uruk, que vai ser a cidade onde o rei vai ser Gilgamesh, do nosso famoso épico de Gilgamesh. Brabo. Então, Ur vai ser, tecnicamente, a gente vai falar sobre isso, o lugar da onde a família do Abrão vai sair, mas há controvérsias. Sempre há, né? Sempre há. Taré, então, vai falar para os filhos, vão sair dessa cidade, vão para outra cidade. O Arã, que é um dos três filhos, né? Abrão, Nacor e Arã são os três filhos de Taré. Arã morre ainda em Ur, mas ele tem três filhos. Aliás, ele tem um filho, Ló,
e tem 2 filhas, que é Melca e Josca. Aliás, desculpa, Melca e Jéssica. Melca casa com o tio, então Melca casa com Nacor. E Ló também vai ser importante mais pra frente, a gente vai ver. Mas Abrão casa com Sarai. Sarai, que inclusive, provavelmente, se você der uma olhada lá mais pra frente, onde a gente não leu ainda, Gênesis 20, ela é filha de Taré com outra mulher. Então Abrão é meio-irmão de Sarai. Que coisa boa. O interessante é que eles saem de Ur, que é uma cidade portuária, que realmente durante esse período, alguns estudiosos, caralho, como que é isso em português? Estudiosos. Alguns estudiosos... Você usou... Tudo bem. Foda. Alguns estudiosos dizem que... Porque se você pegar uma coisa meio literal, a gente tem em algumas bíblias no início escrito, inclusive, o ano do Gênesis, da criação do mundo seria 4004 a.C. Por isso tem gente que fala que um tem 6.000 anos, e assim por diante, né? Não sabia, maneiro. Sabe aquelas coisas que a gente pula na Bíblia quando a gente vai lendo, que fala que, tipo, Adão era pai de fulano, que era pai de ciclano, que era pai de Beltrano? Eles fazem o cálculo com base nisso. Todos eles têm uma idade, né? E eles contam essas idades ao contrário, para trás, e tentam encontrar uma idade quando o mundo foi criado. E aí, na Idade Média, eles chegaram no ano de 4004 a.C. Inclusive, eles chegaram até no dia. E na hora. Caralho, como? Específico, mano. É muito específico. Às 8 da manhã, porque tinha que bater ponto. Lógico. Se Deus não vai seguir os horários, quem somos nós? Quer ver? Foi criado por um arquebispo chamado James Ussher. Ele era lá da Irlanda. E ele disse que o mundo se iniciou em 4004 a.C., num domingo, dia 23 de outubro de 4004 a.C., no calendário juliano. Era 6 horas antes da meia-noite, então 9 horas da noite, do dia 22 de dezembro, 22 de outubro de 4004 a.C. Muito específico. Muito específico. Mas eles fazem isso, né? Eles pegam as idades e eles vão tirando as idades. É interessante, inclusive, falar agora, então, sobre esse negócio do Taré, né? Existe uma coisa que unifica essas 2 cidades, de Ur e de Harã. Primeiro que as 2 eram cidades no Crescente Fértil. Quando a gente está lá no ensino médio, a gente tem sempre aquele aprendizado que existiam 2 principais zonas ali, onde surgiu primeiro a civilização. Existem outras, mas as principais que a gente aprende na escola são o Crescente Fértil, com o Tigre e Eufrates ali, né, onde surge a Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, blá, 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 e o Abrão é um mesopotâmico, e o Egito, no Vale do Nilo. Lá no Oriente Médio, a gente vai ter essa formação onde tem esses rios, que é chamado de Crescente Fértil, porque se você olhar ele num mapa, e você tiver muito boa vontade, muita força no seu coração e fechar o olho um pouquinho, você consegue ver um formato como se fosse uma lua crescente, entendeu? Na verdade, parece mais uma ondinha. Mas enfim. Então, ele tá fazendo um caminho ali todo pelo Crescente Fértil. Ele anda, quando ele sai de Ur e vai para Harã, ele tá andando noroeste. Ele tá indo oeste, mas ele tá indo noroeste para evitar o deserto, seguindo ali aquele Crescente Fértil. Mas ele tá indo para onde? Ele tá saindo de Ur porque Ur não tava dando mais bom. Basicamente. Então, mas ele tá indo pra Canaã, né? Não, pra Harã. De início ele não tá indo pra Canaã. Ah, tá. Beleza. É Terã, de início, que fala pra ele sair da onde eles estão. Mas Harã, tipo, não é... Terá, aliás. Taré, sei lá o diabo. Taré, mas o Harã não é irmão do Abrão? Mas é coincidência. Só no original não aparece os nomes. E na nossa língua, o nome do filho soa como Harã. E no original tem um gutural no começo, então seria tipo Harã o nome da cidade. É meio que coincidência o fato deles 2 terem um nome meio parecido, assim. Aqui, mas a gente tem aqui no capítulo 11 ainda. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, fez eles saírem de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas chegando a Harã, eles se estabeleceram. Então, nesse momento, inicialmente, eles não vão para Canaã. Depois ele morreu em Harã. Então a gente tem o filho Harã, que é pai de Ló, que morre em Ur. Depois o Taré fala, não, é muito ruim, meu filho morreu, mó fita. Vamos para outra cidade. Eles vão para Harã. E aí lá ele morre. E aí quando Deus então chama ele para ir embora,
ele está em Harã. Por que isso é interessante? Porque provavelmente essa adição de Ur dos Caldeus, e inclusive essa parte de Ur dos Caldeus, sempre é uma edição que parece ter sido feita pelo redator, ou seja, pelo aquele cara que juntou todos esses documentos, que provavelmente é o profeta Esdras. Todas essas citações parecem vir de uma interpretação incorreta. Então, ao invés de ser Ur dos Caldeus, seria a terra dos caldeus. E Harã também era dominado por caldeus nesse período. E as cidades são muito semelhantes, porque ambas, por exemplo, eram centros de adoração da mesma divindade, que era uma divindade suméria chamada Sin, que era o deus da lua. Então, eram cidades muito semelhantes. Você pode ver, inclusive, que aqui fala que foi Tarekman que pegou todo mundo e zarpou. Mas se você vier logo em seguida na frente, Yahvé diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, a terra onde você nasceu, da casa do seu pai, para a terra que te mostrarei. Então, tipo, Tarek tirou ele de Ur, mas a terra de parentela dele é de Harã, então eles eram de Harã, foram para Ur, depois voltaram para Harã. Provavelmente Abrão era de início já de Harã e houve alguma confusão, eventualmente, de qual lugar que ele era. Inclusive é interessante porque se ele era de Harã, ele provavelmente era de um tipo específico de povo nômade, seminômade, que eram os arameus. E isso encaixa muito bem com outras tradições posteriores. Então, provavelmente, sim, ele não era realmente de Ur, ele provavelmente era de Harã. Mas eram cidades muito parecidas e, inclusive, faz sentido se a gente for meio pela época, assim, porque 4004 não é a época não é quando o mundo foi criado. Até aí a gente sabe. Mas é uma data boa para quando a escrita surgiu na região. Então, se a gente colocar como sendo o momento em que a história foi criada e não o planeta, ou o mundo, ou o universo, começa a fazer um pouco de sentido. Isso faria o nascimento de Abrão ser mais ou menos ali por volta de 2000 a.C. 2000 a.C., a cidade de Ur, que antes tinha sido um porto muito importante, estava perdendo importância, estava perdendo dinheiro, e aí faria sentido ele fugir para um outro lugar, para ir para uma outra cidade seguindo aquela linha, porque ele seguindo o Crescente Fértil, ele segue também a linha das caravanas, então ele tá seguindo ali o comércio. Tá fazer o seu, né? Fazer o seu, lógico. E aí, Deus vem pra ele e fala: mano, esse bagulho de Harã é mó fita, velho, vamos pro Egito. Aí o cara fala: putz, mano, demorou. Bora. Ele ir pro Egito, ele continua indo pro mesmo caminho. Ele continua seguindo o Crescente Fértil, continua indo pro oeste e continua seguindo o comércio. Então ele vai pro Egito. Existe um livro apócrifo chamado Apocalipse de Abraão, em que o Taré, o pai dele, né, é um cara que faz ídolos, estátuas de ídolos do deus Sin. E aí, nesse livro, Abraão, ele quebra esses ídolos e tal, e, se não me engano, tem um que ele põe perto do fogo, e aí fala para ele se salvar se ele for um deus de verdade, e aí quando ele volta, esses ídolos o ídolo tá queimado. São deuses, digamos, deuses não cristãos. Não existia cristão ainda, né? Tá, tipo, mas que não segue. Mas o que eu quero dizer é que não segue, tipo, a ideia do Deus da Bíblia. Sim, eram ídolos de deuses sumérios, provavelmente. Tá. Mas é um texto apócrifo, mas ele é bem antigo. Logo ali no Gênesis 12:3, a gente vai ter a primeira promessa de Yahvé. Yahvé, ele vai fazer algumas promessas. Ele faz 2 promessas no Gênesis 12, depois a gente tem um contrato no Gênesis 15 e um outro contrato no Gênesis 17. A primeira promessa que ele faz é lá em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por ti serão benditos todos os clãs da terra. Essa é a primeira promessa que Deus faz para ele, e é o que faz ele ir para o Egito. Ele sair de Ur e ir para Harã é uma coisa. Ele está ali sob uma esfera de influência idêntica. Ele está sob a esfera de influência dos sumérios. A galera tem a mesma cultura, praticamente, a mesma religião, tudo a mesma coisa, basicamente. No Egito, o bagulho já muda de figura. Exato. Ele saindo de Harã e indo para o Egito, isso muda completamente. Ele está sob a influência de novos deuses, está sob a influência cultural de outras coisas. O Egito, ele era extremamente separado por causa do deserto, né, ao redor. Então, ele tá indo para um outro mundo, basicamente. E ele já chega lá construindo igreja, pá. No caminho ele vai quando ele fala que ele construiu um templo, um altar, geralmente o que isso significa nesse período
é que eles chamam de pedras levadas. Ele basicamente pega uma pedra grande, que seja meio que retangular assim, como se fosse aquelas pedras do Stonehenge, e ele levanta uma. Nessa época eram esse tipo de pedra que era o centro de adoração nesse período. Pra ele é show de bola. Pros egípcios era tipo, quem que é esse doido erguendo o bagulho aqui? Mas a grande maioria dos que são citados que ele levanta, ele ainda tá Tá no indo pro caminho, né? Egito, tá ligado? Aí, beleza, ele chega em Siquém, levanta um altar lá, também é uma cidade em Canaã. Aí, Gênesis 12:7, a gente tem a segunda promessa. Yahvé apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que dará essa terra. Aliás, é a tua posteridade que darei essa terra. Aí ele vai e faz o que ele gosta mais de fazer. Abraão construiu ali um altar a Yahvé. Não, perfeito, pô. Meteu a pedra e subiu e boa. Mas o cara te prometeu o bagulho, você não vai dar alguma coisa em troca, velho? É um ponto, é verdade mesmo. Ele constrói um outro entre as duas cidades ali de Betel e Ai, e aí ele vai pro Egito de fato. Quando ele chega no Egito, ele fala: nossa, mulher, Sarai. Vamos fingir que nós é irmão? Você é muito bonita. Os caras vão ver você comigo, vão falar: caramba, quero essa mina pra mim. Vão falar: nossa, ela é casada, vão matar e eu vou pegar você de mim. Então vamos falar que você é minha esposa. Ou vamos falar que você não é minha esposa, você é minha irmã. O que a gente descobre lá em Gênesis 20, que é meio que verdade, né? Já que eles são meio irmãos. Uma coisa que é interessante é que existem alguns estudiosos que acreditam que isso possa ser uma corruptela. Tipo, quem escreveu essa passagem sabia do que era dito, mas não sabia o que significava. Porque existia um certo costume mesopotâmico em que você podia dar para sua mulher um papel meio que simbólico e legal de como ela fosse sua irmã, para ela ter certas coisas que ela poderia fazer a mais na sua casa ali, né? Tipo, como sua representante e tal. Então isso pode ser meio que uma corruptela desse costume mesopotâmico que tipo, o cara que escreveu a Bíblia não sabia, mas sabia o que aconteceu, então ele meteu ali no meio, sabe? Não seria, tipo, só falar, então é minha irmã pra fingir. Seria um Exato. título que daria alguns benefícios. Exato. Mas isso começa o grande padrão da Bíblia, que é quando a gente estuda mitologias como a mitologia grega e tal, a gente percebe que uma das grandes coisas que é prezada é sempre a força. Aliás, não, na verdade não, né? Na mitologia grega a gente tem, por exemplo, Odisseu e tal, mas, tipo, muitas vezes a gente pensa em heróis mitológicos como coisas de força, tipo Hércules e tal. Hércules. Você vai perceber que aqui a gente começa uma tradição que tem dentro da Bíblia de ligeiro. Os heróis da Bíblia sempre são ligeiros. Eles sempre estão passando a galera para trás. Desde o Abrão, que mete o louco, que a mulher dele é a irmã dele, até depois Esaú e Jacó, tipo, todo mundo tentando um passar o outro para trás. Parece um hábito bem cristão para mim. Pô, extremamente. Eu vou tirar isso do podcast. Eu sei. Se a gente seguir aquela linha que eu falei para você, de que o Abraão teria vivido por volta de 2000 a.C., o Egito em que eles estão entrando vai ser o Egito do Império Médio. Então, sabe aquela historinha de que, tipo, tem até no filme da Disney lá, porque os judeus construíram as pirâmides? Não, mano. Não. Não tem nada a ver. Quando Abraão estava entrando no Egito, as pirâmides já eram velhas. Ele entra ele entra no Egito, no Império Médio. É ali um pouco antes da Cleópatra, talvez? Não, bem antes da Cleópatra. Ó, a história do Egito é assim. A gente tem um período pré-dinástico em que a gente tem um período de bagunceira, que era todos os nomos, que é o nome das cidades individuais ali, como se fossem cidades-estados do Egito, que eram meio que individuais ali entre si. Depois, parece que elas meio que se conglomeraram em dois grupos diferentes, que era o Alto Egito e o Baixo Egito. A gente vai ter a gente chama de faraó, mas é um rei. Faraó é um termo posterior, mas usa para todos os reis do Egito, para destacar e tal. Faraó vem de Pera, que significa casa grande. É basicamente você falar, tipo, a Casa Branca, para falar do presidente. Bravo, pô. E a gente vai ter um faraó que se chama Narmer, também conhecido como Menes. E aí ele vai ser o responsável, pelo menos lendariamente, por unificar o Alto e o Baixo Egito e criar o Egito. Tá. Quando você tem lá a unificação, a gente começa a ter o período dinástico. A história do Egito é contada em dinastias. Então, o Sesostris, que é o cara que provavelmente seria o equivalente ao faraó
que quer pegar a mulher do Abraão, Do Abrão. ele provavelmente faleceu ali em 1919 antes de Cristo, talvez ali. Ah, tá, Ele não. era, para você ter uma Não, é longe, ideia, é longe pra caramba do que eu longe pra pensei, né? cacete. Não, sim. Porque a Cleópatra é mais ou menos 150, 200 antes de Cristo, né? Ou Nem depois isso. ainda. Não, ela é tipo Cristo, mais ou menos. É mais ou menos daquela época. Ele é da 12ª dinastia, o Sesostris. Ele é o segundo faraó da 12ª dinastia. A Cleópatra que você está pensando é a Cleópatra VII. Ela é a dinastia ptolomaica, né, que seria o equivalente... É longe pra porra. Tudo Enfim, bem. resumo. A dinastia dela foi fundada em 305 a.C. e foi dissolvida em 79 depois de Cristo. Então, bastante tempo. A Cleópatra em si viveu entre 51 e 30 a.C. Foi quase, acertei. Um jeito bom para você manter ali a história da Cleópatra meio que assim é que se você lembrar que ela deu uns pega no Júlio César, O Júlio e o César Júlio do Império César Romano. adotou como filho o Otávio Augusto. E o Otávio Augusto foi até, acho que ele morreu em 27 depois de Cristo, uma coisa assim. Provavelmente vai ser então espião, o Sesostris primeiro. A gente vai ver aqui meio que um preview ali do Moisés, porque tipo, Deus manda umas pragas nesse faraó, porque ele pegou a mulher Não, exatamente, não do faz sentido Abrão, nenhum. sendo que o cara não sabia. Exato, mano. Pô, E é interessante porque, tipo, em nenhum momento diz que o cara não colocou a Sara no harém dele. Fala que ele colocou ela no harém dele. Então, tipo, o cara pegou a mulher do Abrão mesmo. não, pegou, Mas mas... Aí tá, beleza. O faraó teve punição, mas o Abrão ficou de boa, né? o Foi Abrão era suave. ligeiro. Porque, tipo, querendo ou não... Porque quem mentiu sobre isso, pô... O faraó não sabia que ela era casada, pô. Pois é. Em nenhum momento ele Ele não falou... fez uma de boto. Exato, mano. Ele tava lá, o Abrão chegou, pô, essa é minha irmã, pá, falando, nossa, bonita sua irmã, né? Mas ela Inclusive, é o Abrão se sorteira? beneficiou de fazer isso. Porque você vê aqui, ó, Gênesis 12, versículo 14. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. 15. Viram-na os oficiais do Egito e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para o palácio do faraó. 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, e ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. O cara falou, pô, sua irmã é bonita, mano. Chega aí, vamos. Chega aí, cunhado. Ó, pega esse pedacinho de terra pra você, sei lá. E o faraó nem fez nada. O faraó confiou a homens que o conduziram à fronteira. O faraó mais de boa do mundo. Na moral. Make Egypt great again. Ainda mandou um. Mano, o que você fez comigo, brother? Como Por que assim, você não me velho? Como você não me falou? falou? Ou seja, É, nem querer estar no pecado ele queria. Mas foi punido do mesmo jeito. essa é a parte que você vai cortar, mas... Eu não sei se eu vou cortar, não. Não, que Ah, eu vou tá. falar agora. Ok. Fetiche, né? O Abraão... Puta fetiche de ver o cara pegar a mulher dele. Tem isso também, né? Mas enfim, como ele ficou lá metendo um louco no faraó um tempão, ele meio que ficou rico. Ele e o Ló, sobrinho dele, ficaram meio ricos. Só que eles têm que voltar para Canaã. E aí, quando eles voltam, eles estão tão ricos, mas tão ricos, que começa a dar treta entre os pastores deles, porque não tem grama o suficiente pro tanto de bicho que eles têm. Então ele era rico pra cacete. Parece bem cristão pra mim. É... E aí, de novo, a gente vai ter um lugar em que Abrão leva a boa por motivos de Abrão é o queridinho de Deus. Porque Abrão, então, fala para Ló, para ele escolher qual caminho que ele prefere ir, né? Ah, by the way, Diga. a gente não falou, né? Não sei se já passou, mas Sarai era estéreo, né? Não sei se já passou, mas sim, ela era estéreo. O que foi um alívio, né? Porque imagina se ela engravida do faraó. Pô, mano. Mas sim, ela é estéreo até os 90 anos. Spoiler. E aqui ela tá novinha ainda, tá nenê. Mas então eles chegam de volta em Canaã, e aí eles têm que se separar. Abrão deixa Ló escolher, e Ló escolhe, entre aspas, a vida fácil. Ele vai pela planície do Jordão, que nessa época, segundo a própria Bíblia, porque
tecnicamente é pra ele ter ido pra um lugar que era muito top. E aqui a gente tem um spoiler da Bíblia também, né? É, Sodoma e Gomorra, exato. Exato. Porque, tipo, era pra ele ter feito uma puta escolha top. Mas como na época que isso foi escrito já não era uma escolha top, eles têm que falar, não, lá era brabo, viu? Confia que na época era top mesmo. E, tipo, isso deveria, então, mostrar que Ló tá escolhendo o caminho mais fácil, por isso que ele vai pra Sodoma, e piriri pororó. Mas, enfim, isso é spoilers. Por enquanto, a gente vai ter só, então, a terceira promessa de Deus, que é lá no Gênesis 13, 14 ou 17, que a gente vai ter lá. Yahvé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda terra que vês, eu a darei a ti e a tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos da poeira da terra poderá contar seus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Isso é interessante, esse percorre. Porque existia uma tradição nessa época que quando você ia comprar um terreno, você tinha que percorrer ele por inteiro para ele passar a propriedade para você, digamos assim. Então ele está dizendo basicamente, se você nômade, anda por essa porra toda. Onde você andar é seu, entendeu? Pois o pé, Brabo, perdeu. Era tipo coisa de cachorro, mano. Onde mijou é dele, Exato. mano. Marcou o território. E aí, como Deus já passou essa boa, ele vai e cria mais um altar, dessa vez no Carvalho de Mambré, que provavelmente na época que foi escrito devia significar alguma coisa, mas hoje em dia simplesmente, provavelmente deve ser um carvalho que era sagrado, mas a gente não sabe onde é, e existem vários lugares naquela região que as pessoas falam, não, é esse carvalho aqui, viu? Sendo que isso faz tipo 2 a 4 mil anos. Não, não é esse carvalho, né? Carvalhinho provavelmente não tá mais lá. Já virou carne para vermes. Outra coisa que é interessante falar é sobre esses grupos que são citados no 14:5. No 14º ano vieram Codorlaomer e os reis que estavam com ele. Ou seja, quem estava liderando aqui era o rei de Elam. Não faz muito sentido histórico. Derrotaram os Rafaim em Astarote Carnaim, os Uzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim, os Horitas nas montanhas do Seir, até Elfarã, na margem do deserto. Esses grupos, Rafaim, Uzim e Emim, eles são interessantes porque, posteriormente, eles são equalizados com os gigantes. Esses grupos e outros grupos, como os Nephilim, que a gente já falou, e mais pra frente, como os filhos de Anak, ou os Anakin, Star Wars Intensifies, são equalizados com os gigantes. Então, tecnicamente, aqui o que eles estão falando é que eles, lutando contra os Refaim, Zuzim e Emim, nesse momento não significa muita coisa. Mas em interpretações mais pra frente, em interpretações exegéticas mais pra frente, eles são equalizados com estando lutando contra gigantes, entendeu? E outro grupo também, Zanzumim, mais pra frente, que geralmente é equalizado com o Zuzim também. Então, esses grupos são geralmente considerados como sendo gigantes mais pra frente. O que eu falo que essa parte, esse Gênesis 14, foi colocado junto por um simples motivo, pela aparição da figura de Melquisedeque, que é uma figura que nem Enoque, que só aparece bem pouco na Bíblia, só nesse momento. Provavelmente, o motivo dele aparecer de início era bem simples, mas que depois, com a tradição judaica, ele foi evoluindo de uma tal forma que ele foi sendo elevado e adorado cada vez mais, que mais para frente ele é equalizado até com Jesus Cristo. Então, Melquisedeque, primeiro de tudo, etimologia. Melquisedeque significa rei da retidão. E ele é chamado de rei de Salém. Salém, tradicionalmente, é associado com Jerusalém. Jerusalém, nessa época, não era nada com nada, porque Jerusalém vai ser dominado por Davi lá para frente. Antes disso, estava nas mãos de um grupo chamado Jebusitas. Não, mas ele trouxe, como não era nada, mas o cara maluco trouxe pão e vinho, velho. Não, diga assim, ele não era nada, a cidade de Jerusalém não era nada pro Abraão, não era nada, tipo assim, não tinha relação com Israel. Era uma cidade que existia, entendeu? Show. Por muito tempo se achou que Jerusalém se chamava Jebus, nessa época, mas a gente tem... A primeira aparição do dízimo. Então, é por isso que é importante essa passagem. Provavelmente essa passagem só foi adicionada para mostrar que até Abraão
pagou taxas para os sacerdotes de Jerusalém, porque Melquisedeque é visto como um sacerdote rei, como as duas figuras ao mesmo tempo, entendeu? E é interessante porque a gente achou por muito tempo que a cidade se chamava Jebus, por causa dos jebusitas, mas na verdade, provavelmente ela já se chamava alguma coisa parecida com Jerusalém, porque em documentos egípcios a gente acha uma cidade nessa região chamada de Ura-Salim. Então provavelmente já existia, e aí o nome Jebus provavelmente foi derivado dos jebusitas e não o contrário. Então é por isso que ele é trazido. Essa figura do Melquisedeque aparece trazendo isso simplesmente, toda essa história do Gênesis 14 aparece simplesmente para mostrar o dízimo. Para a gente poder ter a passagem de Melquisedeque e falar. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, só para falar que Abraão já estava pagando uma parcela para o Templo de Jerusalém, sendo que o Templo de Jerusalém nem existia ainda. Entendeu? Essa existência desse Melquisedeque, e como qualquer coisa que aparece um pouquinho na Bíblia, depois tem a fanfiction, que nem eu falei do livro de Enoque, isso foi crescendo de um tanto que a figura do Melquisedeque como rei sacerdote, ela foi depois associada com Davi, e até por isso, até por ele ter trazido pão e vinho, depois ele é associado a Jesus. E Jesus é chamado, em alguns lugares, como sendo um sacerdote na linha de Melquisedeque. Como se fosse descendente. Então, descendente espiritual, assim. Ah, ok. Porque eu sempre ouvi isso na igreja e eu nunca entendi. Mas por quê? Eles estão dizendo aqui porque Jesus não é da linhagem dos levitas. Ele não é um aronita nem um moxita. Então, ele, tecnicamente, não deveria poder ser um sacerdote nas leis judaicas, porque ele não descende das casas sacerdotais. Ele, por exemplo, Jesus, se ele realmente fosse descendente da casa de Davi, ele seria da linhagem real, mas ele não seria da linhagem dos levitas, que podem ser sacerdotes. Então, dizer que ele é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque quer dizer que ele é um sacerdote rei, da mesma forma que Melquisedeque era sacerdote rei, da mesma forma que Davi era sacerdote rei. Entendeu? Entendi. Não sacerdote rei. Davi não era bem sacerdote rei, mas enfim. Ele tinha ali o poder religioso também, porque ele falava diretamente com Deus e assim. Então. É interessante notar, aqui no versículo 19 e 20, a gente tem a bênção de Melquisedeque. Ele pronunciou, essa bênção. Aqui, inclusive, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra desse Deus Altíssimo? Ele pronunciou essa bênção. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos entre suas mãos. Essa é a bênção que ele faz, certo? Uhum. Deus Altíssimo. Apareceu esse termo até agora na Bíblia? Não. Não que eu me lembre. O original em hebraico é El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo, o Deus mais alto de todos, seria. No mais literalzão, assim. Aqui, Deus que está acima dos outros deuses. Elion era um epíteto do deus El, que era um deus cananita. Existem uns textos chamados textos ugaríticos, que eles foram encontrados numa cidade chamada Ugar, que é na região de Canaã, e que estão escritos numa linguagem muito parecida com o hebraico antigo, porque provavelmente era uma linguagem semítica muito próxima. E nesses textos a gente tem a história das divindades de Canaã, lideradas por uma divindade chamada El, que era casada com uma divindade chamada Asherah, que tinha um filho chamado Baal, e outras divindades. El e Asherah, eles tinham diversas divindades que eram filhos deles. 70 filhos, se eu não me engano. E entre esses era Baal. A crença que existe entre os pesquisadores é que Yahvé possivelmente foi uma divindade importada, talvez por que acontece? A gente tem essa história de que da descendência de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Só que a parte mais antiga que a gente tem na Bíblia é uma parte no livro de Juízes, chamado Livro de Débora. Canção de Débora, desculpa. Que é uma canção, basicamente, de uma batalha em que quem está liderando é a juíza Débora, que é a única juíza e profetisa do livro de Juízes. E nessa canção de Débora, que provavelmente é a parte mais antiga da Bíblia, provavelmente é empatada ou um pouco mais nova só que a canção de Moisés, que aparece no livro de Êxodo, só tem 9 tribos citadas. Não são as 12. E entre elas são citadas coisas que não são consideradas tribos depois, como Gilead. Então, existe uma hipótese, o Richard Friedman, que é o cara que é uma das fontes que eu utilizo, ele até levanta essa hipótese no livro dele, o Êxodo, que ele escreveu recentemente, que, na verdade, existia a adoração canaanita do deus El, e aí quando a galera que fez o Êxodo
não foi todo o povo israelita, mas uma parcela só, algumas tribos ou uma tribo só, possivelmente a tribo de Levi, porque os nomes que tem na tribo de Levi, a gente vai ver mais isso quando a gente falar na próxima temporada sobre o Êxodo, mas enfim, os nomes que tem lá, alguns deles têm as raízes que podem ser relacionadas a nomes egípcios. Então, por exemplo, Fíneas é um nome egípcio, Moisés pode ser parte de um nome egípcio, mas isso a gente fala na próxima temporada. Mas enfim, quando esses caras vieram, eles trouxeram essa divindade chamada Yavé. E essa divindade chamada Yavé era uma divindade tipo tempestade. E Baal, o filho de El, também era uma divindade tipo tempestade. Então isso meio que eles começam a ter uma treta, inclusive você vai ver durante todo o Antigo Testamento, que a gente vai ter uma briga ali entre Deus, Yavé, e Baal, os adoradores de Yavé e os adoradores de Baal e tal, porque eles ambos são o mesmo tipo de divindade, ambos são divindades tempestuosas. E, eventualmente, a ideia é que provavelmente subiu ao trono um rei naquela região que era yavista, mas ele não queria perder o apoio da galera que era do reino dele, ali, da região dele, que era eloísta. Então, o que ele faz? Ele mistura essas duas divindades. Então, ele faz, basicamente, um sincretismo e faz acreditar que Yavé e El são a mesma divindade. Você pode ver que no começo daqui da Bíblia, os nomes eles não têm o prefixo ou sufixo Yah, que é relacionado com Yavé. Então, por exemplo, Elias vem de Eliá, que significa que tem ali no final Yah de Yavé. A gente tem aqui o quê? Israel, Daniel, coisas assim que terminam com El, que é essa divindade aí. Algumas pessoas vão dizer que El está sendo utilizado como o termo para divindade em geral. Só que existem passagens que a gente vai falar mais para frente em que isso parece ser um pouco distinto. Existe uma passagem, por exemplo, que diz que o Senhor, o Deus Altíssimo, dividiu entre seus filhos as nações e Yavé ficou com a parte de Israel para si como seu povo escolhido. Pera. Isso tá na Bíblia? Sim, peraí que eu vou puxar aqui. Não precisa. A gente acredita, mano. Não, mas eu quero achar. Tudo bem. Mano, isso é maneiro demais, velho. Então, basicamente, ali o que o Melquisedeque, ele tá orando ou usando a bênção da maior divindade que tinha no caso, não de Yavé. Talvez nem conhecesse ainda a figura de Yavé. Talvez nem tivesse sido importada ainda. Vamos lá, Deuteronômio 32, do 8 ao 9. Não, 8 só. É um cântico. É o cântico de Moisés. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yavé foi o seu povo, o lote de sua herança foi Jacó. Percebe que o Altíssimo aqui está sendo utilizado o termo Elion, enquanto que para Deus aqui foi utilizado o nome Yavé, de Deuteronômio 32, versículo 8. Então existe essa teoria de que Yavé foi chegando de mansinho, primeiro ele substituiu Baal, e depois ele acabou substituindo El. Inclusive, a gente tem alguns lugares, algumas partes, em que... sabe esse negócio que eu falei? Que Abraão fazia altares fazendo pedras elevadas? Uhum. Existe um altar em Israel, se eu não me engano. Não, acho que é na Palestina. É tudo Palestina ali, na verdade, né? Mas, enfim, na parte ali do que o Estado de Israel considera Palestina, em que a gente tem um altar que é claramente para a adoração de Yavé, só que no lugar onde deveria ter uma pedra elevada, tem duas. Quem é essa segunda pedra? Não faz muito sentido. Faz sentido se você souber que existem partes onde você consegue encontrar, por exemplo, inscrições naquela época que dizem... Quer ver? Tem um desenho que foi usado que foi encontrado no Sinai, em que diz que quem está ali é Yavé e sua Asherah. Então, pareceria que quando Yavé substitui El, ele rouba também a esposa do rapaz. Então, inicialmente, Yavé teria uma esposa, também seria adorada, que seria Asherah, e que depois teria sido condenada ao esquecimento, porque a camada principal da galera, da elite, queria esse monoteísmo mais forte, mas que teria sido adorada também, junto com a Yavé. Mano, isso é um bagulho blow mind, velho. Isso é completamente blow mind. Tipo, nossa, velho. Eu acho muito brabo. Mas enfim, a gente tá indo muito longe por causa do Melquisedeque, mas essa é a pegada. A pegada é que aqui, quando ele tá fazendo uma bênção por El Elyon, o Deus mais alto, o Deus Altíssimo, ele não tá falando de Yavé. Ele provavelmente tá falando de El, que é o chefe da família ali,
é o patriarca das divindades cananitas. E eu sei que tudo isso que eu falei, as pessoas que são muito religiosas provavelmente vão ficar putaças, mas é o que indica o estudioso, a galera estudiosa, e você, se você quiser, você consegue facilmente dizer que é a natureza do ser humano errar e que o ser humano foi descobrindo a realidade de Deus aos poucos, e que Yahvé é o Deus verdadeiro, e isso foi sendo corrigido, e por isso que isso aconteceu. Vai de você. Então, terminando o nosso querido Melquisedeque, que provavelmente só foi adicionado aqui para falar sobre Jerusalém. É uma aparição antiga em Jerusalém. Esse texto é um texto que não agrega praticamente nada à história ali, mas isso também mostra que Abraão tinha ficado rico pra cacete, já que ele tinha como ter homens o suficiente para liderar, que ele conseguia ir atrás de um rei que sequestrou o sobrinho dele e vencer. Isso. E não pegar nada. Tipo, eu ganhei essas outras coisas aqui, mas não quero nada. Whatever. Isso leva a gente, então, ao Gênesis 15, que é a primeira aliança, digamos. A gente vai ter duas alianças feitas com Deus. A aliança no Gênesis 15, ela é praticamente inteira Yahvé. O único lugar onde a gente vai ter alguma coisa diferente vai ser no versículo 13 ao 17, ao início do 17, em que a gente vai ter provavelmente uma adição feita pelo redator. Mas o Gênesis 15, ele é praticamente inteiro escrito pelo Yavista. E o contraste disso é a recontagem desse chamado, desse acordo, que vai ser feito no Gênesis 17 pelo escritor sacerdotal. Mas vamos por partes então. Vamos lá. Primeiro acordo, digamos assim, feito lá no Gênesis 15. Começa com Abraão puto. Fala, nossa, você falou que eu ia ter filho pra caramba, que quem contasse a terra ia contar meus filhos, mas não tô tendo filho nenhum. E o bagulho tá ficando louco do meu lado. E eu não quero que pobre venha herdar minhas coisas, não. Inclusive, isso é interessante. O versículo 2 e o versículo 3 substitui o 2, se você perceber. Porque o 2 é assim, Abraão respondeu, meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse, eis que não me deste descendência, um dos meus servos da minha casa será meu herdeiro. Só que se você vê o 2, ele termina em elipse. Então ele termina em 3 pontos. No texto original, ele tá meio corrompido, mas dá para ler, tipo, o comentário que eu li aqui diz texto corrompido. E o filho de, uma palavra incompreensível, da minha casa é Damasco Eliezer. Quando ele vai salvar o Ló, ele chega perto da cidade de Damasco. Então provavelmente é um servo dele, é um escravo dele, que lidera a casa dele, tipo o manda-chuva ali, o braço direito dele, que ele contratou, ou escravizou, ou comprou em Damasco. E aí ele fala basicamente, eu quero um filho meu pra mandar nessa porra quando eu morrer, e você não tá me dando filho, e eu tô ficando velho. E aí Deus faz um novo contrato, né? E aí a gente vê ali no versículo 7 uma mentira. Eu sou Yahvé que te fez sair da Ur dos Caldeus. Não, quem fez você sair da Ur dos Caldeus foi Taré. Você fez ele sair de Arã. Viu por que acredita-se que tem alguma confusão com o nome das cidades? Aí a gente tem ali duas contradições. Os versículos 13 ao 16 provavelmente foram adicionados depois. Eles são adições feitas pelo redator e falam sobre o exílio no Egito. Só que ele já se contradiz. Porque no versículo 13 fala que eles vão ficar 400 anos. E no 16 fala que é 4 gerações. E uma geração não é 100 anos nessa época. É 30. Então, não faz muito sentido. By the way, Diga. se sabe que vai sofrer, por quê? Existe alguma explicação teológica do porquê disso? Deixar sofrer? É basicamente uma justificativa. Como o redator já sabia que isso ia acontecer, ele adicionou aqui para demonstrar tipo, um poder profético. Tipo, Abraão já sabia que isso ia acontecer. Tá tudo no plano divino, entendeu? Poxa vida. Aí, muitas pessoas não percebem que aqui o Gênesis 15 é um contrato. Por quê? Porque ele é um contrato feito à maneira da época. Na maneira da época, o que você faria? Você faria sacrifícios animais. E aí, as duas pessoas que vão fazer esse contrato passavam entre esses animais para selar esse contrato. O que acontece aqui? E a gente pode ver isso, por exemplo, em Jeremias. Jeremias tem um contrato parecido com isso. Mas o que acontece aqui? Abrão põe os animais e o fogo passa no meio. E o fogo é um símbolo divino. O fogo é o símbolo de Deus. Tanto é que quando Moisés encontra a sarça ardente lá, que ele fala com Deus, é o fogo pegando numa planta que não se queima.
Então, essa parte aqui no rito da aliança, quer ver, ó, quando o sol se pôs, é uma adição do redator, então a gente pode ignorar. Estenderam-se as trevas. Eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abrão nesses termos. Então, tipo, não só o fogo passa representando Deus fazendo essa aliança, como Abraão não passa. Então é Deus prometendo aquilo para Abraão, que Deus quer, porque Deus não tem nada que Abraão tenha que Deus queira. Então eles estão fechando ali um rolê. Você pode perceber que esse primeiro contrato não tem circuncisão, não tem nada desse tipo. Esse primeiro contrato, ele é mais antigo. A ideia da necessidade de uma circuncisão, ela é muito posterior. Ela aparece já durante o período ali na escrita sacerdotal, né? Então provavelmente no período ali Josias, Ezequias. É ali depois do fim do reino de Israel, quando ainda só sobrava ali o reino de Judá. E isso só foi ser seguido mais forte, tanto circuncisão como o negócio de não comer porco e tal, não sei o quê. Tudo isso vai se cristalizar ainda mais durante o período do exílio na Babilônia. Então tudo isso aqui é uma construção feita para que a teologia pós-exílica faça mais sentido, entendeu? As bases de uma teologia pós-exílica. No Gênesis 16, a gente vai ter o nascimento de Ismael, então a gente vai ter... Coitado do Ismael, inclusive. Pois é, coitado do Ismael. Inclusive, você sabe que Ismael é... um democrata cristão. Conta-se ele como sendo a ligação entre Maomé e Abraão, né? Tipo, o Ismael, ele é na própria Bíblia, ele é tido como o antepassado de todas as tribos arábicas. Então, quando chega Maomé disse que ele é da descendência de Ismael. Então, é assim que eles entram naquela lista dos grandes povos, sabe? Mas é interessante que a coitada da Sara, ou, aliás, nesse momento ainda Sarai, ela não consegue ter filho, e aí ela faz uma coisa... bizarra. Mas era comum no direito mesopotâmico, em que se você fosse estéril, você podia pegar uma serva sua, e qualquer filho que ela tivesse com seu marido seria um filho legalmente seu também. Então é exatamente isso que ela faz. Ela pega a escrava dela, Agar, e fala, ó, come essa mulher aqui, quando ela engravidar, o filho é meu. Porque ela não fala, come ela, porque come ela pra você ter filho. Não, ela fala, vê, eu te peço. E Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Toma coisa, minha serva. Talvez por ela eu venha a ter filhos. Então Ismael seria filho dela, legalmente. Só que aí, aparentemente, ela começa a ficar meio puta, que a serva parece que começou a tratar ela mal. Começa a bater na mulher. Aí a mulher foge. Aí Deus ouve que ela fugiu e fala, não, volta. Volta lá pro sofrimento, na moralzinha, que vai dar bom. E aí quando ela volta, eles acabam resolvendo as coisas ali. No caso, Ismael significa Deus ouviu, porque Deus ouviu a prece dela, apesar de Deus ter falado para ela voltar para trás. E aí, não, então... Mas o interessante é que é um anjo que vai atrás dela também, né? E tipo, encontra ela ele faz ela encontrar um poço, porque ela tava morrendo de sede. Mas eu acho que é a primeira vez que aparece um anjo atuante, com meio físico ali, não é? Então, mas aí a gente vai ter que conceptualizar o que é um anjo, né? Porque aqui a gente está lendo um texto que originalmente estava em hebraico. Nosso termo anjo vem do grego, angelos, que significa mensageiro, que é uma tradução do hebraico malach, que significa mensageiro. Então, nenhum lugar da utilização da palavra malach tem uma conotação sobrenatural. É um mensageiro de Deus. Malach. Era um cara. Elohim. Não, pode ser um ser místico e sobrenatural, mas não quer dizer que necessariamente seja. Quando Davi, por exemplo, manda mensageiros, é a mesma palavra que é utilizada, malach, e é traduzida pela mesma palavra em grego, angelos. Então, a ideia de um ser sobrenatural divino vai surgir depois, porque, na verdade, de início, Deus interage diretamente com a galera, né? É possível, inclusive, aqui que, na verdade, esse malach tenha sido adicionado depois e que, de início, na escrita disso daqui, era o próprio ela interagisse diretamente com o divino. Tem partes, por exemplo, na própria parte da sarça ardente, quando Moisés fala com Deus, alguns dos versículos dizem que ele está falando com um mensageiro de Deus. Em outros fala como se fosse na primeira pessoa. Porque mais tarde Deus vai falar para Moisés que ninguém pode ver ele e sobreviver. Mas às vezes Deus deixava as pessoas verem ele e sobreviver. Então a teologia ficou confusa.
E quando a teologia começou a ficar confusa, às vezes eles adicionavam esse malak para explicar, tipo, não, conversou diretamente com Deus, não. Falou com o anjo de Deus. Era um mensageiro, ele... Exato. E aí a angiologia completa e, tipo, muito complicada que a gente tem hoje em dia, ela vai surgindo durante o judaísmo, mas ela vai se desenvolver mais ainda, vai ser lá durante a Idade Média. E, por exemplo, quando a gente vai lá para falar sobre os querubim, sobre o serafim, sobre os ofanim e assim por diante, inicialmente esses seres eram considerados seres sobrenaturais, mas não como sendo mensageiros de Deus, não como sendo malak. Isso vai ser colocado sob o termo malak depois também, entendeu? E isso gera diversas angiologias. Então, por exemplo, quando eu falo para você de arcanjo, você pensa, putz, é os topão lá, Miguel, Gabriel, Rafael, Ziel... Espadão de fogo é isso. Espadão de fogo é os querubim, geralmente. Droga. Mas é os cara top. Só que arcanjo, arque vem de arcon, né, que é o superior. Então, muitas vezes os arcanjos ficavam abaixo dos outros nas angiologias. Era tipo os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ofanins e assim por diante. Entendeu? Então existem diversas angiologias. A angiologia que coloca os arcanjos como os caras no topo, geralmente é associada ao protestantismo e ao Milton, ao Paraíso Perdido do Milton, que não é um texto religioso, né? É um texto literário. Mas enfim, a gente tem então o nascimento desse Ismael, tem tudo esse rolê. Depois da mulher ter sofrido pra caramba, né? Exato, jogou a mulher fora. Vai lá, sofre, atura tudo que a Sarai tem pra te fazer. E depois joga a mulher fora. E aí a gente chega no Gênesis 17. Aí a gente vai ter, então, a aliança escrita pelo sacerdote, pela fonte sacerdotal, que é o Gênesis 17. Que vai ser meio que uma reescrita do Gênesis 15, mas vai ter algumas modificações. Então, por exemplo, no primeiro versículo do Gênesis 17, a gente vai ver que essa nova aliança ela vai ser associada a uma necessidade de perfeição moral. Então, antes disso, não precisava ser perfeito, não precisava ser bom. Ele só precisava ser o cara que adorava aquele Deus. A partir do Gênesis 17, não. Primeiro versículo, ele reclama, e aí ele fala, andem na minha presença e ser perfeito. Então, isso vem surgir nesse momento. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Diga. Quando... Você ia perguntar do El Shaddai? Exato. El Shaddai é complicado, cara. A gente não sabe exatamente o que significa. Mas obviamente, é Deus, né? Uhum. Mas, geralmente, El Shaddai é traduzido como Deus Todo-Poderoso. Mas não existe muita razão etimológica para isso. Ele só é utilizado praticamente no Pentateuco e no livro de Jó, que são os livros mais antigos. O livro de Jó talvez seja mais antigo que o próprio Pentateuco, mas ele só é utilizado nesses contextos. Ele provavelmente ele é geralmente associado com os patriarcas, e o Jó se passa mais ou menos na mesma época dos patriarcas, e ele geralmente é associado com os nômades. Então, a gente tem duas hipóteses da onde vem a palavra Shaddai. Pode ser do acádio, que é Shadu, e significa montanhas, então Deus das montanhas, ou pode vir do próprio hebraico Sadé, que significa estepe. Então seria tipo Deus da montanha, Deus da estepe. Basicamente é uma divindade nômade. Uma região, ok. Exato. E aí ele vem, ele troca toda essa ideia, fica falando ali miliano, aí depois ele fala, eu vou te dar um nome novo. Vai ser top esse nome novo que eu vou te dar. Seu nome é Abrão, agora vai ser Abraão. Caramba. Esse é classe A. Diferente, hein? Poxa vida. Aliás, tanto Abrão e Abraão e Sara e Sarai são formas parecidas do mesmo nome que existiam nessa época. Sarai e Sara significam mais ou menos a mesma coisa, princesa, mas a mudança talvez seja para deixar o sentido mais claro e mostrar que ela é tipo uma princesa no sentido que os filhos dela vão ser reis. O Abraão é meio que uma piadinha, de novo as piadinhas da Bíblia, porque Abraão lembra um pouco Abrahamon, que significa pai de multidão, que é exatamente o que ele fala depois, né? Seu nome será Abraão, pois eu farei de ti pai de uma multidão de nações. Então seria tipo uma pegadinha. Um trocadilhozinho. Esses nomes, Abrão e Sarai, só aparecem até esse momento, e eles provavelmente foram introduzidos pelo redator para fazer sentido essa lógica, tá? Ele que equalizou isso o suficiente. Então, em teoria, os nomes só eram para aparecer aqui. Isso. Entendi. E aí, então, ele vai rir, nesse sentido, falando que ele vai ter um novo filho, ele vai rir,
Não ri no sentido de desacreditar, mas é num sentido mais de talvez felicidade. Uhum. É o que dá a entender. E também para fazer sentido o nome do filho dele, porque Isaac é uma contração de Ishmael, que significa que Deus sorria ou Deus seja favorável. Então, de novo, uma explicação de nominho. Mais um trocadilho. Exato. E aí, tendo isso acontecido, então, a gente tem a noção de que ele vai ter um outro filho chamado Isaac, e vai ser através desse filho que vai ser essa nova aliança. E cagaram pro Ismael. Cagaram pro Ismael, ele vai ter vários filhos, vai ser top, mas foda-se. A aliança anterior que ele fez com Noé continua valendo para toda a humanidade, mas a nova aliança, que tem que cortar um pedacinho do pipi, só vale com a descendência de Abraão. E aí Abraão, sendo um homem de 99 anos... Saiu cortando todo mundo. Faz circuncisão. Assim ele mesmo. Também faz uma circuncisão em todos os caras que trampam para ele, todos os escravos, todos os animais. Faz uma fila aí, galera. Faz uma fila aí. Take. E o pior de tudo é que ele faz nos escravos. Tipo, mano, eu já sou escravo, velho. Deixa meu pipi em paz, tio. Na moral mesmo. Já tô sofrendo dia sim, dia também. O cara chega e fala, fiz um contrato ali, vou cortar uma parte do seu pinto. Na moral, sem condições, velho. Não, maldade. Mas enfim, eu acho isso interessante. Mas em questão... não era pra ser só a descendência do Abraão? Não, ele fala aqui, pô. Ele fala aqui, ó. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Exato. Todos sejam circuncidados e a aliança será marcada na vossa carne. Tanto nascido em casa quanto comprado. Exato. Falando de gente. Mas enfim. É interessante porque a tradição da circuncisão já acontecia um pouco no Egito. Já acontecia um pouco entre os cananitas. Então pode ser uma demonstração ali de ele se aclimatando à região. Mas também é interessante dizer que nessa época, como iniciação à vida adulta, você fazia duas coisas. Você casava e fazia circuncisão. Então pode ser tipo uma forma de dizer que essa aliança, e não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer na Bíblia, nem a última, que essa aliança com Deus é como se fosse um casamento, entendeu? Eu acho interessante também o negócio da idade, né? Porque ele faz 99 anos e aí ele faz essa aliança. Então, tipo, quando ele chega nos 100 anos, que é um número extremamente interessante, 99 também é um número também bastante interessante, né? Porque 3, cabe vários 3 dentro do número 99. Ele vai fazer isso, então talvez demonstraria, tipo, uma aproximação à perfeição. O que eu acho estranho, porque, inclusive, eu tava lendo um bagulho muito da hora. É um capítulo de um livro que chama Deus, uma Anatomia, da Francisca Stavropoulos, uma coisa assim. Depois eu posso pôr o link na descrição. Sim. Coisa. Que fala sobre o corpo de Deus. Então ela começa falando sobre o pé de Deus, braço de Deus, e tem um capítulo sobre as partes baixas de Deus. E existiu muita controvérsia durante milênios sobre Deus é circuncisado. Porque, tipo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, correto? Ok. Ou seja, nós não nascemos circuncidados. Exato. Mas, se circuncisão traz mais próximo de Deus e mais próximo à perfeição divina, então o pipi de Deus é circuncisado, certo ou não? Deveria. Então existe essa controvérsia, entendeu? Não, pô, e a controvérsia relacionada, que é Adão, em nenhum momento diz que Adão foi circuncisado. Não. Adão já nasceu zero bala, plau, já cortado, foguetinho, ou não, foi, pô. Entendeu? É que não fala, mas durante esse tempo aconteceu um acidente com Deus. Né? Ele caiu. Aí, pra todo mundo ficar a semelhança igual, dele, né? Pô. Velho. Ele começou a pedir pra cortar, né? Exato. Mas, enfim, existe essa controvérsia, que é uma controvérsia que eu acho muito engraçada. E existiu também, em certas partes, no início da cristandade, a controvérsia se Jesus já tinha nascido circuncisado, já que ele era um humano perfeito. Mas no próprio Evangelho de Lucas, se não me engano, diz que ele foi circuncisado no 8º dia, como todos os outros nenês eram na época dele. Enfim, eu acho engraçado. Interessante. É curioso. Eu achei interessante também que o Ismael tinha 13 anos, o que é uma idade legal, porque naquela época é a idade em que o menino virava homem. É a idade que até hoje os judeus fazem o bar mitzvah e tal. Eu achei interessante. Fechando a nossa divisão aqui, só para falar, como eu sempre falo no final dos episódios, do Gênesis 12 ao 17. Lá no Gênesis 12, praticamente inteiro Yavista. A única parte que não é Yavista são as menções ao nome Harã, que é adicionada pelo redator. E
A segunda metade do versículo 4 e o versículo 5 são adicionadas pelo sacerdotal. No Gênesis 13, praticamente inteiro e à vista, só não o versículo 6, a segunda metade do versículo 11 e a primeira metade do versículo 12. O Gênesis 14 vem de uma fonte distinta, que não falei para vocês. Gênesis 15 é inteiro e à vista, sem ser as partes que diz Ur dos Caldeus, que são adicionadas pelo redator. E os versículos 13 a primeira metade do versículo 17, que foram adicionados pelo redator. No Gênesis 16, também a maior parte é à vista, tirando os versículos 3, 15 e 16. E o Gênesis 17 é exclusivamente sacerdotal. Mais alguma coisa que a gente não tenha falado que você gostaria de adicionar? Eu acho que a gente passou por tudo, fiz todas as piadas que eu tinha anotado. Ah, não, eu não te perguntei por que mudaram de nome, mas acho que também não... Acho que você falou, né, que é só pra... Que na verdade o nome era pra ter aparecido ali, então... Provavelmente eram duas tradições diferentes que ele quis unificar. Uhum. E tem a tal da piadinha com o nome do Abraão, e eles adoram ter Então, explicações para os nomes e tal. Já estava respondido. E a repetição dos trechos a gente comentou também. Então, eu acho que temos. Show. O que a gente vai ler agora? Da próxima vez a gente vai para a história de Isaac e Jacó, e também a gente vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Então a gente vai de Gênesis... Essa eu sei, olha só. Essa é boa, essa é braba. Gênesis 18 ao 25. E aí depois a gente já deixa de mão do Abraão e foca um pouquinho no Jacó, depois em José. Beleza? José tá começando a ter nomes populares. Sim, sim. Pô, Jacó é Tiago. Tiago e Jacó vem da mesma fonte. Tipo, Jacó vem de vem de Jacob, que depois virou Iago, e aí depois o pessoal falava muito de Santo Iago, aí virou Santiago, que virou Tiago. Maneiro. Da hora. Interessante. E Jacó tem um sentido, porque o nome dele é Jacó, mas aí a gente fala no próximo episódio. Show. E depois do próximo episódio, a gente vai fazer um outro Drops de um conto do Luiz Fernando Veríssimo, mas a gente fala isso na próxima vez. Tem alguma expectativa pro próximo trecho? Bom, Isaac e Jacó. Eu sei que são nomes fortes da Bíblia, é uma passagem que, se eu não me engano, é bem repetida, né? Mas eu não lembro de nada, mano. Eu lembro desses nomes de uma Bíblia ilustrada que eu tinha quando era moleque, quando era, sei lá, 5 anos de idade. Gostam. O pessoal curte colocar essa história na parte das crianças, que é bom, né? Que já traumatiza cedo. Putz, eu não lembro de nada. Traumatiza cedo a criançada. Será que eu traumatizei e apaguei da minha cabeça? Essa história ela é importante para os judeus, mas ela toma novo sentido depois, quando ela é pega pelos cristãos. Mas isso a gente fala na próxima. Uhum. Sodoma e Gomorra. Esse é o padrão, né? Que são os sodomitas, sei lá o que, né? Que simplesmente estavam cometendo um monte de pecado, era um bagulho... Qual pecado especificamente? Você sabe qual que o pessoal geralmente fala? O pessoal, eu não sei se isso tá na Bíblia mesmo, o pessoal associa com dar o furico, né? Exato. Mas eu não sei se isso tá lá mesmo. É homossexualidade mesmo, especificamente isso? Então, veremos. Porque o pessoal fala que ser sodomita é, tipo, mesmo se você tiver ali uma relação com a mulher, se ela usou um cintaralho em você, é pecado, pô. O pessoal comenta, enfim, né? Eu queria só que você trouxesse essa parte, porque é uma parte importante. E aí Deus vai lá, joga umas bolinhas de fogo, pá, e acaba com as duas cidades. Play. E boa. Eu ia comentar que acho que teve uma galera que conseguiu se salvar, né? Mas eu acho que eu tô confundindo os mitos. Não. Exatamente. De passar o bagulho na porta. Não. Aí você tá confundido. Ok. Então, aí é no êxito. Então tudo bem. Ignora tudo. Mas muito bom. Vamos checar novamente essas expectativas da próxima vez. Alguma coisa sobre Ló?
Ló vai aparecer de novo? Aparece. Ah, é a ele última tá lá, aparição né? dele. Ele Olha tá lá só. em Sodomas e Gomorras. Ele vai Ele fazer mora em um Sodoma. pão. Hã? Ele vai Ah, fazer um pão, putz. pô. Pior que eu pesquisei pra cacete pra tentar entender e parece que ninguém sabe por que chama pão de ló. É incrível. Eu queria Não, entender, mas não tem que triste. Mas ia ser maneiro se eu tivesse descobrido isso do nada, mano. descoberto, né, Buga? Descoberto. Então, eu acho que é isso. Próximo capítulo, aliás, próximo episódio, a gente. Gênesis 18 ao 25 na próxima, a gente vai falar sobre Ló, sobre Sodoma e Gomorra, sobre Isaac e Jacó. E é isso. Então a gente fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais aqui embaixo. Burro de Balaão, em todas. Todas. E é isso. Mandar mensaginha caso você queira xingar a gente. Exato. Se for pra xingar, nem precisa. Mas se for pra perguntar alguma coisa, ou pra discutir, às vezes eu falei um bagulho e você falou, putz, mano, falou merda. Pode falar, eu Exato. corrijo, eu não sou um especialista, eu sou um cara só que acha da hora. E é isso. Tenta não cancela a gente, por favor. E... e a gente se vê no próximo episódio. Falou!